Jesus a todos. É o nosso culto de missões, um culto maravilhoso, onde nós falamos coisas preciosas através dessa música. Irmãos, eu não sei se você entende, mas o ousado amor te alcançou. Irmãos, em algum momento da sua vida você foi alcançado por missões. Quando nós falamos de missões, eu sempre falo isso quando eu estou escalado para falar acerca de missões, que missões não é um departamento. Missões é para a igreja levar o amor de Deus a todas as pessoas. Missões não é só um departamento. Claro que existe o departamento de missões na igreja local, mas para que existe o departamento de missões na igreja local? É para te capacitar. É para que saiamos daqui totalmente diferente, porque um dia você foi alcançado por missões. Eu não sei se você se lembra, mas um dia alguém orou por você. Um dia alguém decidiu dedicar tempo com a sua vida. Um dia alguém te apresentou esse evangelho maravilhoso. Um dia alguém te apresentou Cristo. Irmãos, estamos vivendo os últimos dias. Estamos vivendo um dia onde tudo hoje está tentando nos ocupar. Estamos sendo levados a que o nosso tempo seja roubado com coisas até lícitas. Tudo hoje está competindo conosco. Tudo hoje é tempo. Tudo hoje é rápido. E às vezes nós esquecemos que um dia alguém dedicou tempo para com a nossa vida. Irmão, eu quero começar essa mensagem já falando que você é importante. Que você é precioso. Que se tivesse só você aqui nessa terra, Jesus viria e morria por você. Você é tão importante que um dia alguém decidiu dedicar tempo com a sua vida. E às vezes nós falamos aquela frase, Jesus te ama, não é assim? Às vezes quando nós vamos evangelizar, ou às vezes quando nós vamos falar de Jesus para alguém, nós falamos essa frase. De repente você está aqui, você de repente não se acha tão eloquente assim, para levar a mensagem do evangelho, e você de repente usa esse jargão que às vezes nós pegamos para nós, Jesus te ama. Mas a mensagem que o Senhor colocou no meu coração é a seguinte, Jesus te ama. E nós amamos Ele? Porque às vezes nós queremos transmitir para as pessoas, Jesus te ama, mas nós amamos a Cristo? De fato, nós estamos dispostos a viver uma vida em renúncia por causa do amor de Cristo? De fato, nós estamos dispostos a dedicar tempo na vida de alguém? Irmão, Jesus nos amou. Ele entregou a sua vida, mas não foi para vivermos a nossa vida ao nosso bel prazer. Pelo contrário, irmãos, você não é mais dono do seu nariz. Jesus, ele decidiu entregar a vida dele. Ele morreu a nossa morte para dar a vida dele para mim e para você. Então nós não podemos lidar com a nossa vida de qualquer forma. Precisamos entender, irmãos, que nós temos uma grande responsabilidade. Nós, como discípulos de Cristo, precisamos entender que as pessoas necessitam dessa salvação, desse evangelho, da mensagem de esperança. Porque um dia nós estávamos sem esperança, ou foi só eu? Um dia estávamos perdidos, irmãos. Um dia o pecado nos alcançou e nós ficamos escravos do pecado. Eu quero que você abra comigo lá em Gênesis, capítulo 3, verso 1, nós vamos começar com esse texto. Eu quero que você pense, irmãos, sobre o amor do Senhor, sobre sua vida, se de fato você o ama. Se puder diminuir o retorno para mim, por favor, tá, Flávio? Gentileza. Pode diminuir o retorno, tá? Por favor, diminuir, por favor. Gênesis 3, verso 1.
Aqui fala acerca da queda do homem, aqui fala acerca quando o homem ele decidiu desobedecer a Deus. Diz assim o verso 1, Gênesis 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Então aqui Deus ele criou o homem com um propósito, criou o homem para que o homem de fato pudesse ter uma vida plena. Deus, aqui em Gênesis, é a fonte do homem. Deus sempre é a fonte do homem, a provisão do homem. A jornada que Deus deu para o homem foi uma jornada de sucesso. Deus delegou para o homem funções. Deus deu para o homem e para a mulher ordenanças, para que o homem e a mulher pudessem confiar de fato nele, para que o homem de fato e a mulher pudessem ter comunhão com Deus. Só que algo aconteceu ao decorrer da caminhada. De repente você está aqui, você já está caminhando o Evangelho já há algum tempo, mas algo aconteceu na sua caminhada. Nós sempre falamos o seguinte: o começar é muito bom. Quando alguém nos apresenta Cristo, é muito bom, nós ficamos animados, queremos pregar Jesus para todo mundo. Só que ao decorrer da caminhada vão ter desafios, ao decorrer da caminhada vão ter problemas. E é o que está acontecendo aqui em Gênesis. Deus deu uma caminhada para o homem e para a mulher, só que ao decorrer dessa caminhada começaram a acontecer desafios. Os desafios começaram a se apresentar para Eva. E aquela serpente, ela começa a trazer uma dúvida. Ela começa a trazer um questionamento para Eva. Ao decorrer da nossa caminhada, às vezes, nós estamos fervorosos. E às vezes algo acontece, às vezes nós desanimamos. É só comigo isso? Algumas coisas ao decorrer do caminho nos faz ficar vagarosos. Às vezes dúvidas. Será que é isso mesmo? Será que eu não estou perdendo tempo? Vai só comigo. Algumas coisas vêm para tentar roubar aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. A dificuldade vai vir, irmãos, para mim e para você. Estamos em um tempo, como eu falei, onde as coisas estão tentando roubar a nossa atenção. Aqui a serpente, representando o diabo, ela viu que algo chamou a atenção de Eva e ela começou a ter argumentos com a Eva. Vamos continuar lendo? Verso 2. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Verso 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Eu quero que você preste atenção no verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. O diabo, ele é sagaz. O nosso adversário, ele quer trazer engano para a minha vida e para a sua vida. Um dia da nossa vida o pecado nos alcançou. Um dia da nossa vida nós fomos alcançados pelo pecado. E o pecado se tornou o nosso Senhor. E ficamos no engano. Até que alguém nos apresentou a Cristo. A solução dos nossos problemas. Cristo é a solução do pecado. O sangue de Jesus é o antídoto para o pecado. O sangue de Cristo nos faz nova criatura. O sangue dele nos purifica diante de Deus. Porque o homem sozinho não tem como vencer o pecado. Então Eva, ela viu. Os olhos de Eva foram chamados a atenção. Eu quero trazer essa mensagem, irmãos, não é uma mensagem de condenação, mas é uma mensagem de alerta para a minha vida e para a sua vida. Amém. Algumas vezes o teu adversário, ele está te cegando com coisas que ele está apresentando diante dos teus olhos. Amém.
Ele começou com engano. Logo depois ele apresentou e a Eva, ela ficou maravilhada com aquele fruto. Mas eu te pergunto, será que ela não já tinha visto aquele fruto? Sim, irmãos. Mas o engano, ele é sorrateiro. A dúvida é sorrateira. E o nosso inimigo, ele quer nos cegar. O nosso inimigo, ele quer que nós venhamos a fracassar. Porque ele não gosta de você. Ele quer que você seja um fracassado. Ele quer que, de fato, você não tenha perspectiva de vida. Mas você está aqui essa manhã para você entender que o ousado amor de Deus te alcançou. E como o ousado amor de Deus te alcançou, você vai ficar mais atento à sua vida. Porque o diabo, ele não vai vir com um tridente falando que ele é o diabo. Pelo contrário, ele vai vir com coisas sorrateiras, com nada a ver, com engano, para te enganar. Irmão, Deus falou para você, o diabo não está brincando de ser diabo. A palavra diabo quer dizer tentador, acusador. E que de alguma forma, irmão, na nossa vida ele quer nos parar. E às vezes ele vem com engano. E às vezes algo que você está vendo, você está achando que é algo extraordinário. Irmãos, cuidado com aquilo que está aos seus olhos. Irmãos, cuidado com aquilo que você dá tanta atenção. Aquilo pode te levar para o engano. Aquilo pode te levar ao engodo. Então aquela mulher, a Eva, ela começou a ter um diálogo. E ela vendo que a árvore era boa para se comer. Vamos continuar. Agradável aos olhos. E a árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também a seu marido. E ele comeu. Veja que aquela mulher, ela simplesmente não foi de uma hora para outra que ela pegou do fruto. Não. Coisas aconteceram. Houve um processo. Sabia que o diabo, ele está pronto para trazer um plano a longo prazo para te derrubar? Quantas pessoas começaram o evangelho bem, começaram fervorosos, mas que você conhece que aquela pessoa, por alguma coisa que aconteceu, estão desmotivadas, se afastaram do evangelho, não querem mais saber de congregar, enganos que foram apresentados ao decorrer do caminho, coisas que foram acontecendo, mágoa, decepções. Irmãos, isso vai acontecer na sua caminhada. Poxa, Valzinho, mas eu pensei que seria um culto do fogo. Está sendo um culto do fogo. Está sendo um culto do ajuste, irmãos, porque 2022 vai ser o ano de uma grande colheita. Onde de fato nós vamos entender o nosso papel como discípulos de Cristo e vamos ficar atentos à nossa vida espiritual. Porque não adianta nada ganhar as pessoas para Cristo, mas como está a nossa vida, como está o meu amor para com Cristo? De fato eu amo a Cristo? Ou eu só falo Jesus te ama para de alguma forma abençoar alguém? Irmãos, como é o seu amor para com Cristo? Você está de fato pronto para viver uma vida de renúncia? Porque o Evangelho é a boa notícia. E a boa notícia é, a sua vida não é mais sua. Cristo, ele decidiu se identificar comigo e com você. Ele decidiu te dar uma grande responsabilidade porque ele acredita em você. E ele decidiu dar a vida dele para que possamos viver uma vida de triunfo, para que possamos continuar com o seu ministério. Irmãos, o ministério de Cristo não acabou. Nós somos a continuação do seu ministério. Ele deu início ao seu ministério e ele conta comigo e com você para que possamos continuar. Não vivendo para nós mesmos, porque hoje, não sei se você vai concordar comigo, é um tempo onde nós estamos no ápice do egocêntrico. Tudo é nós, tudo sou eu. E às vezes, irmãos, nós não falamos, quando nós vamos conjugar, às vezes o nós é só eu, só eu, só eu. Esquecemos do outro. Qual foi a última vez que você falou desse amor que te alcançou para alguém? Qual foi a última vez que você decidiu orar por alguém? Qual foi a última vez que de fato você convidou alguém para estar num culto como esse ou outro culto? Como está o nosso amor para com Cristo, irmão? Irmão, ele nos amou.
E porque Ele nos amou, Ele foi ao nosso encontro. Nós não tínhamos nada para oferecer para Cristo, mas Ele tinha tudo para nos oferecer. Em uma aliança, irmãos, não sei se você entende um pouco sobre a aliança. Quando você faz uma aliança com alguém, aquilo que é seu se torna da pessoa. E aquilo que é da pessoa se torna da outra, vice-versa. É uma linha, é uma via de mão dupla. Irmãos, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, tudo que é dele é nosso. O que é nosso se torna dele. Mas nós não tínhamos nada para oferecer para ele, mas mesmo assim ele nos amou. Porque o amor de Cristo não é um amor de interesse, pelo contrário. É um amor de sacrifício. É um amor que se doa. Pense nisso, irmão. A salvação é de graça, mas alguém pagou um preço. E às vezes eu vejo a igreja buscando seus próprios interesses. Irmão, precisamos mudar nossa mentalidade. Porque aonde você está, você tem um convívio com pessoas. Aonde você está, se você for na padaria, alguém que vai na padaria? Levanta a mão, por favor, para ajudar o pregador. Alguém vai no shopping aqui? Alguém vai no shopping? Alguém vai no cinema? Alguém vai na praia? Lá onde você vai, você encontra pessoas? E essas pessoas também foram alcançadas pelo amor de Deus. Mas é necessário que elas saibam disso, e elas vão saber através da sua boca. Através da sua conduta, através da minha conduta. Entender missões, irmãos, é entender que eu faço parte desse processo. O quanto você ama a Cristo. O quanto nós amamos a Cristo. Irmãos, Ele decidiu entregar a vida dele por mim e por você. Ele não poupou esforços para nos alcançar. E às vezes a correria do dia a dia, às vezes o dia a dia ele está nos roubando essa essência tão primária, tão básica, quando nós entendemos sobre missões. Irmãos, as pessoas que foram acometidas pelo pecado, elas estão presas, assim como nós estávamos um dia. Deus falou para você, o pecado ofende a Deus. E sabe como que Deus lida com a ofensa? Perdoando. O homem decidiu se rebelar contra Deus. Mas se você continuar lendo, lá em Gênesis 3, lá no verso 15, Deus começa a dar um spoiler para a humanidade. Quem sabe o que é spoiler? É o que vai acontecer. Irmãos, Deus está acima do tempo. Deus vê o fim antes do começo. E naquele momento de caos, quando o homem decide se rebelar, quando o homem decide ofender a Deus com o pecado, com a rebeldia, naquele cenário onde parecia que não tinha mais jeito para a humanidade, Deus dá um spoiler. Deus fala assim, vai nascer um descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente, ou seja, vai chegar um momento onde o pecado não vai ser mais senhor da humanidade. O Filho do Homem vai ser oferecido como um sacrifício para libertar aqueles que estavam presos. E Deus anuncia para a humanidade. E Deus começa a fazer aliança com os homens. Deus começa a mostrar para o homem seu plano. Só que Deus não faz nada de qualquer forma. Deus chama Abraão, Deus chama Noé. Se você continuar lendo, você vai ver os homens que ele chamou. Deus faz aliança com o homem, só que o homem é falho, o homem erra. E Deus está apontando que alguém deveria morrer. Deus, quando faz aliança com o homem, Deus está mostrando que é necessário o derramamento de sangue. Deus mostra para o homem que o sangue de animais não iriam tirar para sempre o pecado da humanidade. Mas como a própria lei diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Deus começa a chamar
homens para trazer aliança, para trazer o plano dele. Abre comigo lá em Gálatas 4:4, por favor. Gálatas 4:4. Diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Começa a se cumprir o plano que Deus estabeleceu lá em Gênesis 3,15, que do descendente da mulher nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente. A humanidade, ela necessita do perdão de Deus que está em Cristo. O problema da humanidade já foi resolvido em Cristo. Os homens necessitam receber esse plano de redenção. Mas como irão se não há quem pregue? Irmãos, se eu provo de um evangelho que transformou a minha vida, e eu vivo só para mim, eu estou sendo egoísta. Se o evangelho, ele mudou a sua vida, irmãos, nada mais justo do que você transmitir essa mudança para outra pessoa. Se o evangelho produziu evidências que Cristo está vivo, nada mais justo do que você não se calar, do que eu não me calar. E anunciar: ei, existe esperança. E as pessoas estão cegas. As pessoas estão sem esperança. As pessoas estão presas nos seus pecados, em seus delitos. Mas quando que nós iremos revelar esse amor? Com a nossa própria vida, com o nosso próprio testemunho. Porque Deus esperou a plenitude dos tempos para enviar seu Filho amado. Deus fez tudo perfeito como Ele é perfeito. E no tempo certo Ele enviou o seu Filho amado com um propósito: morrer por toda a humanidade. Cristo veio cumprir o plano de Deus como uma associação. Ele, Deus, Filho. Mas Deus falou para você: o nosso pecado nos afasta de Deus. O nosso pecado nos afastou de Deus. Nos fez separação, porque o pecado ele traz condenação. O pecado traz medo. Então é necessário nós nos levantarmos, irmãos, com a mensagem de esperança, com a mensagem de amor, com a mensagem de fé, apontando para as pessoas Cristo. Irmãos, Jesus Cristo não é o conto da carochinha, não, irmãos. Jesus Cristo, de fato, Ele ressuscitou. Ele está vivo. E quando Ele cumpriu o plano, quando Ele começou o seu ministério, Ele separou 12 homens. Ele deu esse privilégio para 12 homens, chamou para que aqueles homens pudessem ser cooperadores com Ele para o seu ministério. Aí quando você começa a ver o ministério de Cristo, o trabalho de Cristo, como que Ele lidou a sua vida? Como que Ele lidava com a sua vida? Irmãos, Jesus não lidava com a sua vida de qualquer forma. Jesus, Ele tinha comunhão com o seu Pai. Jesus, Ele entendia do seu propósito. Jesus, Ele passou por desafios. Ele teve dificuldades. Imagina só você cuidar de 12 homens problemáticos, homens com temperamentos totalmente diferentes, mas Jesus acreditou neles. As pessoas que ninguém acredita, Jesus acredita. Aquele seu parente que é carne de pescoço, como diz o dito popular, que é difícil, Jesus acredita nele. Aquela pessoa que você já até se cansou de falar, Jesus acredita nela também. Irmãos, Jesus acredita nas pessoas. Tanto é que Ele acredita em você, Ele acreditou em mim. Ele decidiu
dar a sua vida por mim e por você, irmãos. Você é muito precioso. O seu irmão é muito precioso. As pessoas são muito preciosas. Mas o quanto nós amamos a Cristo? O quanto de fato nós estamos prontos para viver a vida dele? Eu não estou falando para você ficar fanático. Não estou falando isso. Eu não estou falando para você virar o crente repelente. Quem sabe o que é o crente repelente? É aquele que ninguém quer estar perto. Eu não estou falando isso. Mas eu estou falando, irmãos, quando você acordar, é uma oportunidade para você ser Cristo para alguém. É uma oportunidade para, de fato, você amar Cristo de uma forma extraordinária. É uma oportunidade para, de fato, você viver Cristo no seu dia a dia. Qual o propósito de você estar aqui, irmão? Para você ouvir uma palavra e ir para casa? Não, irmão. Você está aqui para você receber uma mensagem de exortação, uma mensagem de ensino, uma mensagem onde você é confrontado, uma mensagem onde você sai diferente, porque o Evangelho ele vai te confrontar. Cristo, quando ele estava no seu ministério, quando ele começou a executar o plano de Deus, ele chamou homens e ele começou a ensinar os homens, aqueles 12 apóstolos. Ele começou a ensinar para eles que teria um momento que eles teriam que andar em fé. Que ele teria que morrer e ressuscitar. E Jesus passou 3 anos ensinando aqueles homens. Mostrando o espetacular, milagres, mensagens. Mas quando Cristo ele teve que morrer no nosso lugar, cadê aqueles homens? Abandonaram, quando Jesus mais precisou, quando Jesus estava naquela cruz, e a multidão falou, quando foi colocado para soltar um daqueles presos, eles preferiram que soltassem Barrabás. Eu fico imaginando naquela multidão, quantas pessoas ali foram curadas por Cristo? Quantas pessoas ali foram tocadas por Cristo? Mas mesmo assim, aquelas pessoas não deram crédito aquilo que Jesus tinha feito por elas. Mas eu pergunto para você, Jesus desistiu? E por que às vezes nós desistimos das pessoas? Porque às vezes nós achamos que as pessoas não têm mais jeito. Por que, irmãos? Será que de fato nós estamos olhando com o olhar de Cristo? Ou estamos só olhando para nós, para o nosso próprio umbigo? Qual foi a última vez que você abençoou alguém? Qual foi a última vez que você dedicou tempo com alguém? Irmãos, isso é o Evangelho. O Evangelho é uma notícia extraordinária. O Evangelho é a boa nova. O Evangelho é a esperança. O Evangelho é apontar para Cristo. Quantas pessoas você conhece que não tem mais esperança? E você tem a oportunidade de levar uma mensagem que vai transformar a vida dessa pessoa. Irmãos, nós não estamos brincando de igreja. A palavra igreja quer dizer chamados para fora. Nós estamos aqui nesse templo, né? Estamos aqui cultuando o nosso Deus, recebendo uma mensagem. Tudo aqui está propício para que a mensagem seja pregada, para que de fato saiamos totalmente diferente. Mas sabe que quando você está lá no banco lá, e você for pagar a sua conta, você lá também é a igreja? Precisamos olhar como Cristo olha, irmãos. Você concorda comigo que as pessoas estão padecendo? Sim ou não? Como nós estamos nos movendo com essas pessoas que estão se compadecendo, irmãos? Eu não sei contar você, irmãos, mas todos os dias a minha oração é: Senhor, que de alguma forma eu possa ser Jesus para alguém.
Senhor, que de alguma forma eu possa tocar alguém, eu possa levar uma mensagem de esperança para alguém. E ao decorrer do meu dia, irmão, sempre aparece alguém. O quanto você ama a Cristo. O quanto você está de fato disposto a viver uma vida de renúncia. Cristo, ele decidiu renunciar à sua vida por mim e por você. Irmãos, precisamos entender sobre compaixão. Irmãos, se nós de fato compreendêssemos o amor de Deus, irmãos, nós iríamos olhar como Cristo olha. Irmãos, o olhar de Cristo é um olhar de amor. E às vezes nós estamos expostos a esse mundo, às poeiras desse mundo, a tudo que todo mundo está buscando. Irmãos, as pessoas estão buscando seus próprios interesses. Quando acontece de alguém ter uma boa ação, sai até no jornal. Estou falando alguma besteira? Se eu perder o meu celular e alguém achar, pronto, e devolver. As pessoas estão carentes, irmãos, necessitadas. E Cristo nos confiou essa mensagem. É muito bom estar aqui no ar-condicionado, nesse momento maravilhoso. Mas quando acabar essa mensagem, você é o pregador. Quando acabar essa mensagem, você continua com a pregação. Porque você vai se deparar com pessoas com problemas. Apresente Cristo para elas. Qual o propósito de você estar aqui? Por que você está aqui? Por que você congrega? Por que você decidiu servir a Cristo? Irmãos, quando eu decidi servir a Cristo, há 15 anos atrás, irmãos, eu decidi mergulhar nesse Jesus que transformou a minha vida. Então, Cristo para mim é a base da minha mensagem. Eu posso falar de dízimo, eu posso falar de oferta, eu posso falar de tudo, mas eu sempre vou tocar em Cristo. Porque de fato, Ele transformou a minha vida. De fato, hoje, quando eu olho há 15 anos atrás, quem eu era? Cego, irmãos, preso no pecado. E um dia, quando alguém me apresentou esse Cristo maravilhoso, irmãos, eu não quis outra coisa a não ser viver para esse Cristo. E quantas pessoas ao decorrer desses 15 anos, de alguma forma eu pude contribuir com o crescimento, irmãos. Nós somos cooperadores de Deus. O quanto nós amamos a Cristo. O quanto nós somos disponíveis, irmãos, para olhar para o outro, para olhar como Cristo olha. Não só falar Jesus te ama, mas será que nós amamos a Cristo de fato? Está comigo, irmão? Eu quero que você abra comigo lá em Romanos 3, 23. Diz assim, Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, as pessoas carecem da glória de Deus. As pessoas necessitam dessa mensagem de salvação. Mas o quanto eu estou disponível para levar essa mensagem? O quanto nós estamos disponíveis para sair da nossa zona de conforto? O que é a zona de conforto? Ah, eu estou bem aqui, já está tranquilo para mim, eu já conheci a Cristo um pouco, já está bom para mim. Não, irmãos, precisamos sair da nossa zona de conforto. Precisamos sair da inércia. Amém, irmãos? Amém. Vamos ler Mateus capítulo 16, verso 13.
Mateus 16:13 diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Verso 15, quero que você preste atenção. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Jesus está perguntando o que o povo está falando acerca dele. Aí você vê que o texto fala uns, outros. E os discípulos foram prontos para falar. Não, eles estão dizendo que você é Elias e algum dos profetas e tal. E Jesus começa a aprofundar a sua pergunta e pergunta para eles, aqueles que estavam com ele, para cumprir o propósito. E vocês? Quem é Cristo para você? Quem é Jesus para você? Jesus não é o conto da carochinha. Jesus não é um mito ou alguém que veio que não é real. Não, Jesus é real. Ao decorrer desses 15 anos, eu já provei e já vi com os meus olhos curas instantâneas. Pessoas nascendo de novo, mudando a vida delas, porque elas foram apresentadas a esse Cristo maravilhoso. Então não venha dizer para mim que Jesus é um mito ou um conto da carochinha, não. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. Quem é Cristo para você? Quem é Jesus? Quem é o Filho do Homem para você? Por que Jesus pergunta aos seus discípulos? Porque provavelmente eles estavam só na sua zona de conforto. Eles estavam supridos de tudo. Tanto é que quando Jesus é preso, eles ficam desesperados. Pedro, do seu jeito afoito, quando foram prender Cristo, o que ele faz? Ele pega a sua espada. Ele estava com Cristo 3 anos, ele estava caminhando com Cristo. Mas ele continuava ainda com a espada. De repente você está caminhando, já está caminhando com Cristo já há um tempo, mas de repente você ainda está com a espada na sua mão. Ei, larga a espada. E ele foi pronto, cortou a orelha do soldado. E Jesus ensinou para ele: Pedro, não é assim que funciona. E naquele momento, naquela circunstância, Jesus opera um milagre e cura a orelha daquele homem, coloca no lugar. Mas Pedro, logo depois, ele tem uma revelação. Quando ele é perguntado, quando os discípulos são questionados sobre quem eles acham que é o Filho do Homem, Pedro rápido tem uma revelação e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus começa a falar sobre esta revelação e começa a falar sobre a igreja. Começa o propósito da igreja. O propósito da igreja não é só simplesmente estar no templo. O propósito da igreja é estar no templo, ser abastecido e ir. Esse é o propósito da igreja. Aprender sobre Cristo. Ter esse momento de ensino. Esse momento de exortação. O que é exortação? É te chamar para perto, te sacudir. Falar: ei, acorda, irmão. Jesus está voltando. Não há mais tempo a perder. Irmãos, deixa eu trazer uma grande revelação de 2022. Uma revelação extraordinária. Cada vez mais o mundo vai se tornar mundo. Cada vez mais as pessoas vão mergulhar no pecado. Por isso que o texto diz, que eu não recordo agora com a referência, que diz: aquele que está limpo, limpe-se mais. Porque aqueles que estão sujos vão se sujar. Então é necessário entender sobre o amor de Deus sobre nós. Porque quem foi muito perdoado, muito ama. Você foi muito perdoado. É necessário amarmos as pessoas. Quem foi muito perdoado, muito ama. Então os discípulos são questionados. Os discípulos são confrontados pelo seu mestre.
E eles recebem a revelação. Pedro, ele é ousado. Mas lembre-se que esse mesmo Pedro que era ousado, ele foi aquele que negou a Cristo 3 vezes. Ele foi aquele que depois negou a Cristo, ele desistiu do seu ministério. Ele voltou a ser pescador. Voltou a pescar, queria voltar à antiga prática. Mas lembra quando Cristo chamou a Pedro, o que ele falou? Eu vou te tornar pescador de... Ao decorrer da caminhada, algumas coisas podem tentar te parar. Mas lembre do seu propósito. Lembre quem você é. Lembre quem é Cristo para você, quem é o Filho do Homem para você. Não deixe que as coisas venham te parar, venham te paralisar. E o próprio Jesus vai ter de encontro com Pedro. Ele começa a questionar Pedro, se Pedro de fato o amava. E Pedro, depois daquele momento, ele volta ao seu ministério. De repente você está aqui, e você está começando o evangelho agora, ou algumas coisas você não entende muito bem, mas deixa eu te falar, algo interessante. Considere aquilo que você tem recebido. Considere as palavras que você tem recebido como instruções. Esteja associado a uma igreja, congregue em algum lugar, esteja debaixo de uma unção pastoral. Seja submisso à sua liderança. Entenda que Deus te chamou para você cumprir um propósito. Todo mundo aqui tem um propósito a cumprir nessa terra. Todo mundo. Todo mundo aqui é importante. Amém? E eu quero finalizar com um texto lá em Filemão. A carta de Paulo a Filemão. Filemão. Ah, tem Filemão na Bíblia, Val? Tem. Procura aí, Filemão. Só tem um capítulo, nós vamos ler um pouquinho, eu quero finalizar com esse texto. Filemão 1:1 diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, com Cristo. Pois irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que eu sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Assim solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Essa carta aqui é preciosa. Uma carta extraordinária, se você for ler, só tem um capítulo. Essa carta nos mostra o que é de fato o amor. Esse homem Onésimo, ele era servo de Filemão, e ele aprontou lá na casa de Filemão. E ele fugiu. Só que se você for continuar lendo, você vai ver que Paulo ele começa a mostrar um novo Onésimo para Filemão. Porque esse Onésimo que era inútil para Filemão, ele se torna útil para Paulo. Porque alguma coisa aconteceu ali na casa de Filemão. Esse homem, Onésimo, ele não tinha valor nenhum naquela condição do que tinha acontecido para Filemão. Mas ele tem um encontro com Paulo. Paulo chama ele de filho, quer dizer o quê? Paulo olhou para Onésimo com o olhar de Cristo.
Paulo entendia sobre perdão. Lembra quem foi Paulo? Saulo de Tarso, perseguidor. Ele se considerava o mais pecador de todos. Mas quando ele encontrou a Cristo, quando ele teve um encontro com Cristo, a sua vida mudou. Até então ele passou de perseguidor a ser perseguido. Aí quando ele encontra esse homem, que de repente não tinha esperança nenhuma, ele chama esse homem de filho, ou seja, Paulo discipulou Onésimo. Apresentou Cristo para Onésimo. E esse homem se converteu. E ele manda essa carta para Filemão, trazendo uma oportunidade para Filemão andar em amor também, entendendo que as pessoas, para a gente às vezes não tem jeito, mas para Deus tem. Nós olhamos o natural, aquela pessoa ali é alcoólatra, não tem mais jeito, não. Deus não olha ela como alcoólatra. Aquela pessoa ali é drogada, Deus não olha ela como drogada. Deus não olha o exterior, Deus olha o interior. Deus não vê como um homem vê. O homem vê o externo. E essa carta poderosa, eu quero te convidar você a ler essa carta na sua casa. Você vai ver como Paulo, ele traz o aspecto do Evangelho. O que o Evangelho produz nas pessoas? Mudança. E logo depois ele aponta para que Filemão recebesse Onésimo como se fosse Paulo. Ou seja, pessoas onde houveram vergonha, Deus vai te usar para que aquelas pessoas possam provar de dupla honra. Onde as pessoas foram mais envergonhadas, Deus vai te levar para que leve aquelas pessoas em dupla honra. E Paulo fala para Filemão que tudo aquilo que Onésimo fez de dano, ele iria pagar tudo. Eu quero finalizar essa mensagem para nós entendermos como igreja. Às vezes nós estamos no âmbito igreja, às vezes o seu líder falha com você, e às vezes nós descartamos o nosso líder, seu pastor falha com você, seu irmão falha com você, e às vezes nós descartamos as pessoas. Ei, as pessoas não são descartáveis. As pessoas são humanas como você, falham como você. Olhe para essa carta de Filemão com um olhar de compaixão, com um olhar de misericórdia. Está comigo? E às vezes nós não entendemos. Irmãos, vai acontecer no decorrer da sua caminhada. Pessoas vão te trair, traíram a Cristo. Mas eu quero que você entenda o quanto você ama Cristo. Porque Cristo ele te amou de uma maneira extraordinária. Que ele decidiu ir até o fim por você, por mim. Naquela cruz, ele poderia muito bem desistir de tudo, mas pelo contrário, ele suportou tudo. A Bíblia fala que ele foi como ovelha, muda para o matador. Quem é Cristo para você? Quem é Jesus para você? Irmãos, que possamos sair desse ambiente de culto, pensando, irmãos, quem é Cristo para você? Quem é Jesus para você? Irmãos, precisamos mudar a nossa mentalidade. Irmãos, precisamos de fato entender quem nós somos para Deus. Somos amados. Deus nos amou de uma maneira tal que enviou o seu próprio Filho. Queria que você ficasse de pé. A editora Rima Brasil apresenta mais uma grande obra do pastor Rick Renner, Arrependimento. Muitas pessoas estão mergulhadas em condenação, com sentimentos de culpa e remorso, por não entenderem o que a Bíblia ensina sobre este assunto.
Leia este livro e aprenda sobre a verdadeira mudança de mente e a transformação que um coração sincero e contrito pode gerar em sua vida. The reason I wrote my little book on repentance is because it is the great word that has disappeared from the church. Many notable Christian leaders are even saying that there's no need for a Christian to repent. That once you've been saved, it's all forgiven, doesn't matter what you do, it's all under the blood, nobody ever needs to repent again. That is not what the Bible says, that is nonsense. Repentance is the word that John the Baptist used when he started his ministry. When Jesus started his ministry, he started with the word repent. When Peter preached on the day of Pentecost, he said, repent. When Paul preached to the intellects on Mars Hill in Acts chapter 17, he said, repent. When Jesus spoke to the 7 churches in the book of Revelation, to 5 of the churches, he said, repent. What Jesus said is what Jesus says. He's the same yesterday and today. What he said is what he's saying, and he's still telling the church to repent. Well, what does it mean to repent? Does it mean to feel sorry? Does it mean to feel guilty? What does it mean to repent? People are confused about this word, but it's so simple if it's properly explained to you. Arrependimento, disponível na versão impressa e digital. Rima Brasil Publicações, a palavra da fé em suas mãos.